E a paz do nosso Senhor Jesus. Saudar você que está nos visitando também. Seja muito bem-vindo. É muito bom ter você aqui conosco. Mais uma oportunidade de compartilharmos as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus. E nesse momento vamos voltar à primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Agora vamos fechar o capítulo 4, lendo dos versos 13 até o verso 18. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao 18. Vamos ler a palavra do Senhor, acompanhe a leitura com fé, pois é a palavra do nosso Cristo. E diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Vamos ter mais uma palavra de oração, colocando nosso coração no Senhor, para ouvir o que Ele tem para nós essa noite. Bondoso Deus, o Senhor, com a Tua imensa graça, é também o único que pode moldar os nossos corações pelo poder da Tua palavra. Só o Senhor, Deus, pode adequar os nossos pensamentos, os nossos afetos, a nossa conduta a Cristo Jesus. Por isso, Pai, rogamos por Tua misericórdia mais uma vez nesta noite, para que o Senhor fale e o nosso coração ouça com atenção a voz do Senhor. Nos livra, Senhor Deus, dos nossos próprios desvios na mente, no coração, e nos ajuda, Pai, a com toda a atenção guardar a Tua palavra, observando hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito de ficção e de leituras de ficção, e lendo esse texto, eu me lembrei de quando Watson foi consolado ao rever Sherlock Holmes. Após dias sem notícia desse amigo, no caso de investigação que está registrado, está escrito no livro O Cão de Baskerville. Watson não era investigador profissional. Ele não era como Sherlock Holmes na história. Mas foi, nesse caso, enviado à frente do grande investigador, onde o crime havia sido cometido, e isso fazia parte da estratégia da investigação. E em uma cena onde dúvidas e perigos estavam rondando a vida de Watson, é descrito o consolo para a alma do fiel amigo atribulado. Ao ouvir a voz de Sherlock Holmes nos chamando, ele não esperava. E Watson, ao ter aquele contato com Holmes,
Ele diz: nunca fiquei mais contente em ver alguém na minha vida. Às vezes, em nossa caminhada, a única coisa que nós precisamos é sermos consolados com a presença de pessoas que são importantes para nós, para a nossa caminhada. Mas às vezes somos consolados apenas pelas palavras dessas pessoas. Algo semelhante estava acontecendo aqui com os irmãos de Tessalonicenses, que apenas as palavras apostólicas poderiam então oferecer consolo para esta jovem igreja. Desde o início da carta, nós vimos que Paulo vem louvando a Deus pela graça do Evangelho que está produzindo frutos do Espírito na igreja de Tessalônica. E ele ora pelo progresso dessa igreja. Nós já vimos isso até o versículo 12 do capítulo 4. E ao descrever a conversão dos tessalonicenses, no início da carta, nos versos 9 e 10 do primeiro capítulo, Paulo ele menciona como eles voltaram-se dos ídolos para Deus, para servir um Deus vivo e verdadeiro, e para esperar o seu Filho dos céus, o qual ele ressuscitou dentre os mortos, que é Jesus, que nos livra da ira vindoura. Portanto, esse é um assunto importante para o apóstolo, ao retomá-lo aqui agora na sua carta. Há quem diga que a importância de tratar sobre o assunto do dia do Senhor, como Paulo está fazendo aqui, sobre a ressurreição, entendendo que a guarda deste dia é uma evidência de fé. Como em outra carta é dito, os cristãos são descritos como aqueles que vivem aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, quando o apóstolo ele fala aos coríntios. Nas cartas aos Tessalonicenses, esse assunto do dia do Senhor e da ressurreição é abordado tanto em pinceladas, mas também com grandes sessões. Na primeira epístola, o capítulo 4, do verso 1 até o capítulo 5, verso 22, vimos que é iniciada uma segunda sessão dessa carta, que se divide em 3 assuntos principais. Dos versos 1 ao 12 do capítulo 4, nós vemos princípios para a conduta da vida cristã. Dos versos 13, que acabamos de ler, até o verso 11 do capítulo 5, há instruções sobre a volta de Cristo. E na sequência, até o fim da carta, há orientações gerais e diversas que o apóstolo vai fazer de maneira mais resumida. Mas concernente ao retorno de Cristo, nessa grande sessão que o apóstolo vai falar, do verso 13 até o verso 11 do capítulo 5, vemos Paulo dividir esse assunto em 2 partes. Aqui, onde nós estamos lidando nessa noite, o consolo da palavra sobre a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos em Cristo. E na sequência, ele vai tratar especialmente sobre a preparação para o dia do Senhor, o grande dia do retorno de Cristo. Então, esta noite, eu quero refletir sobre a verdade de que nós somos consolados apenas na palavra. Os versos 13 e 14, eu quero pedir para que você acompanhe comigo, olhando para esses versos e percebendo que Paulo trata sobre a ressurreição dos mortos e a tristeza daquilo que é produzido pelo desconhecido. Volte seus olhos para o texto, porque ele diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. O verso 13, ele nos fala sobre esse ser ignorante, quanto a um assunto que para o apóstolo é importante e possivelmente ele não tenha conseguido tratar com essa igreja.
E ser ignorante é ruim em dadas medidas. Em alguns momentos é bom não saber do problema. Mas no que diz respeito ao que é essencial para a nossa fé, é ruim ser ignorante. Nos causa dor, nos causa embaraços e certamente tristezas desnecessárias para o crente. Apesar de muitas coisas serem desconhecidas, o apóstolo foca a atenção dos irmãos no que é conhecido pela fé, a saber, a ressurreição de Cristo e a garantia que os eleitos têm nela para a sua própria ressurreição e transformação. Já no verso 14, nós vemos que nós não sabemos de tudo, mas não podemos ficar por fora dos assuntos essenciais da fé em Cristo. Portanto, devemos nos instruir, na verdade, sobre a morte dos santos. É o que Paulo está então fazendo aqui. Ele ensina à igreja que Cristo morreu e ressuscitou. E que se isso é verdade, devemos crer que Ele fará o mesmo com todos os que morrem no Senhor. E há testemunhos nas Sagradas Escrituras que nós lemos e que nos reforçam isso. Que também fundamentam isso para nós. Coríntios, como lemos aqui, parte desse texto. Mas o que antecede o texto que lemos, no capítulo 15, versos 13 e 20, o apóstolo diz: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E no verso 20 ele diz: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. E Paulo nos dá um bom motivo para não sermos ignorantes. No verso 13 ainda, ele diz assim: para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Outra conclusão que tiramos desses versos é que, sendo verdade que Cristo ressuscitou, é verdade que os que foram justificados em Cristo serão ressuscitados com Ele. Portanto, não é apropriado a nós, irmãos, crentes, nós que somos do caminho, nós que já professamos a fé em Cristo Jesus, que tem fé nele, nos entristecermos na morte de um santo. Pois a morte é para o crente, como já disse um autor reformado, o caminho para uma comunhão mais íntima e estreita com Cristo. E o que se infere disso é que os que têm essa esperança, sim, eles lamentarão profundamente a morte dos que não deram evidências da fé em Cristo. Mas, de modo diferente, se alegrarão com a morte de um santo que deixou marcas do amor de Cristo onde serviu. Eu já tive a oportunidade de participar de um sepultamento de alguém que não deu provas de fé em Cristo. É muito difícil. Já tive que falar, inclusive, em um desses velórios. O que resta nesses momentos é a igreja testemunhar fielmente. Isso significa que na morte do ímpio, o crente deve aproveitar a sensibilidade para pregar o juízo de Deus e a graça em Cristo Jesus. E eu conheço a história de um jovem pastor que, na ocasião que servia no interior de Alagoas, ele utilizou-se dessas oportunidades dos sepultamentos na cidade para pregar o Evangelho. E interessante, muitos que não frequentavam a sua igreja, sua congregação, começaram a chamar o pastor para pregar, para fazer o sepultamento. E isso certamente foi muito útil nas mãos do Senhor, porque o crente, ele tem uma viva esperança. Os versos 15 a 17 vão nos falar sobre esse dia do Senhor e a transformação dos vivos. Ele diz assim, acompanhe comigo de novo a partir do verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem.
Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha que interessante. O verso 15. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Paulo e os demais apóstolos, bem como a igreja do primeiro século, tinham uma virtude. Eles tinham, obviamente, diversas virtudes, mas tem algo que pode ser destacado. É que eles criam que o retorno de Cristo era iminente. Era algo que estava preparado para o dia deles. Esse é um dos motivos que nós vemos tanta urgência missionária nos tempos apostólicos. Tanto desprendimento do mundo e vigor diante das perseguições entre esses irmãos. Pois convicção, queridos irmãos, leva à disposição. E a convicção madura de que o dia de Cristo é para qualquer dia, é para qualquer hora, sempre levou a igreja do Senhor a trabalhar mais, a orar com mais fervor e pregar mais o seu evangelho. Para além desse ensino, vemos Paulo falar para a igreja entender essas coisas e a confiar na palavra, para que possa ter suas convicções e disposições alinhadas com a verdade da palavra. Ele diz isso nos versos: vos declaramos a palavra do Senhor. Por isso ele consola essa igreja com a verdade da ordem dos últimos acontecimentos, dos quais não sabemos das cores, das dimensões ao certo, mas podemos ter a certeza da ordem dos fatos e características desse grande evento. O verso 16 fala sobre isso. Ele diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Nós vemos aqui o apóstolo nos encorajar com dados do retorno de Cristo. Acontecimento que irá inaugurar o grande dia do Senhor. E ele diz: haverá uma palavra de ordem. Aquele mesmo que falou, e a matéria foi formada do nada, ganhando peso, dimensão, existência, é o mesmo que por sua palavra fará os últimos acontecimentos serem ordenados e executados. E ele diz também uma segunda característica: ouvida a voz do arcanjo. Os anjos do Senhor serão os servos guerreiros que estarão presentes, ressoando essa ordem de Cristo e a executando ativamente. Mateus 25 mostra com um pouco mais de clareza para nós como será esse dia. Eles irão reunir todos diante do trono do Filho de Deus, o qual colocará à esquerda aqueles que não creram, aqueles que não se submeteram ao senhorio e ao reino de Cristo. E à sua direita ele colocará os seus filhos benditos, a quem ele dará posse do seu reino. Mateus 24, 31, Cristo fala sobre esse momento. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos e de uma outra extremidade dos céus. Mas há também, preparado para esse dia, uma trombeta de Deus que irá ser ressoada. O toque de trombeta é um elemento de anúncio da chegada ou atividade de guerra. Portanto, prenunciará a chegada do grande executor
aquele que fará com que a ordem divina seja estabelecida em todos, porque o próprio texto de Paulo aos Filipenses diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. 1 Coríntios, versos que lemos aqui na nossa liturgia, o verso 52 do capítulo 15 diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. E olha que interessante, além de termos esses aspectos aqui já mencionados, há para nós algo de muito especial. O Senhor mesmo descerá dos céus. Aqui é posta para nós, em garantia, a presença física de Cristo nesse grande dia. E nós não podemos pensar diferente disso, pois os evangelhos nos garantem, com muitas repercussões dessa mesma mensagem. O livro de Atos também, Atos 1, versos 10 e 11, os varões que estavam lá, os discípulos, disseram: da mesma forma que vocês viram ele subir, vocês também verão ele descer. Os livros, o livro de Apocalipse, em partes diferentes, como capítulo 1, verso 7, verso 13, capítulo 14, verso 14, também fala sobre a presença garantida de Cristo para esse dia. Bem como textos do Antigo Testamento, de Ezequiel, de Daniel, que lemos aqui, já prediziam: Cristo estará presente nesse grande dia. E o verso 17 fala de algo que às vezes pode ficar um pouco obscuro aos nossos olhos. Seremos arrebatados, é o que diz. A qualidade desse arrebatamento não é a ênfase que devemos buscar no texto, mas o momento dele é que é mais importante. O que está claro no texto é que essa parte do evento acontecerá depois da ressurreição corpórea dos mortos. Todavia, fica claro também que o motivo de Paulo tratar essas partes desse grande dia do Senhor é para o consolo dos vivos. No entanto, cremos que esse arrebatamento está intimamente relacionado com o ensino paulino sobre a plena transformação dos crentes em Cristo Jesus, na sua segunda vinda, a qual coincide com o ser retirado desse mundo no encontro com Jesus nos ares. Coríntios, no capítulo 15, também fala de algo semelhante. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, Paulo conclui, há também corpo espiritual. Por isso o apóstolo no verso 17, ele fala: para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E nesta expressão se resume o propósito do apóstolo e de toda a perseverança dos santos. Primeiro, lembremos que a passagem dos missionários em Tessalônica, ela foi breve. E é muito provável que as crenças erradas sobre a morte, estado intermediário e ressurreição fossem então assuntos que Paulo não teve a oportunidade de ensinar a essa jovem igreja. Portanto, as palavras do apóstolo, elas servem como encorajamento e consolo, e é exatamente o que ele está fazendo aqui. Pois eles agora sabiam que os mortos não seriam esquecidos ou não estariam em desvantagem no dia do Senhor. Mas em segundo lugar, Paulo fala com eles também num tom pastoral, encorajando-os a perseverar, na verdade, até o grande dia. Pois a recompensa
E eu quero chamar a sua atenção exatamente para esse momento. Porque a recompensa de permanecermos firmes, fiéis aos mandamentos do Senhor, não é para o benefício apenas de sermos livres da corrupção do nosso corpo, do pecado. E não é para que nós tenhamos um encontro com os nossos entes queridos que já faleceram e certamente irão falecer. Não. Os olhos do apóstolo não estão nessas bênçãos que são dádivas do Senhor para aqueles que estiverem em Cristo Jesus nesse dia. Mas olhe o que o apóstolo fala para consolar essa igreja. A recompensa é o encontro do Senhor. Certamente os crentes devem vibrar com esse encontro. Talvez você já tenha tido a oportunidade de vibrar, de ter chorado, emocionado. Você já viu cenas assim, ou até mesmo desmaios ao encontrar uma personalidade midiática. De uma banda, um autor de cinema ou um esportista famoso. No entanto, irmãos, para o crente genuíno, não há outro encontro que o comova mais, arrebate mais o seu coração e lhe cause perplexidade do que o encontro que teremos com Cristo glorificado. Se esta ainda não é a verdade a seu respeito, examine seu coração, veja se ele está no lugar certo, se ele tem desejado aquilo que a palavra de Deus lhe mostra que realmente consolará os seus anseios, as suas necessidades. Mas ele dá mais uma evidência de uma recompensa nesse grande dia. Estaremos para sempre com o Senhor. Há algo melhor do que encontrar-se com Cristo, eu quero dizer. É estar com Ele para sempre. E saber disso certamente é o maior consolo para todas as fases e momentos que você já viveu e ainda viverá, que apertarão o seu coração, que lhe trarão distrações, que lhe causarão sofrimentos. Saber que nós em Cristo Jesus, sejam aqueles que já morreram, sejam os que estiverem vivos no dia de Cristo, estarão para sempre com Cristo, é sim um verdadeiro motivo de grande consolo para as nossas almas. Mas não apenas isso, é também o que motiva a nossa vontade e decisões por Cristo, pois crente que você encontrará e estará para sempre com quem a sua alma estará plenamente satisfeita e segura. Eu e você podemos viver sem medo e irresistivelmente nos desapegarmos dessa vida. Esse é o processo que o Evangelho faz conosco, irmãos. Ele nos desarraiga desse mundo. E a imagem dessa ideia de sermos desarraigados é a mesma ideia de sermos transplantados, sermos retirados desse mundo e levados para um novo mundo que Cristo já foi preparar para nós. E isso certamente tem que servir de consolo, mas de encorajamento para mim e para você. Como John Piper, num livro, Não Jogue a Vida Fora, ele diz: qual é a paixão única de sua vida que faz com que tudo mais pareça lixo em comparação? E ele roga que Deus o ajude a despertar em você uma única paixão por uma única grande realidade que o libertará de pequenos sonhos e o enviará, pela glória de Cristo, a entrar em todas as tarefas da sua vida secular e a todos os povos da terra. Em outras palavras, que Deus o desperte para a única paixão que te libertará dos seus vícios e prazeres passageiros deste mundo. Um amor profundo por Cristo
encontrá-lo e estar com ele para sempre. E o apóstolo finaliza essa sessão no verso 18, falando que é necessário a perpetuação do consolo com a palavra. Ele diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Nós temos aqui ao final uma exortação, um mandamento apostólico. Ele diz: consolai-vos. Todo esse ensino foi entregue por Cristo aos apóstolos, e agora eles estavam entregando a igreja, seja madura e edificada na rocha, para que essa igreja seja assim. Há também aqui algo muito importante: os membros da igreja, e não apenas os líderes, têm a ordem divina de continuamente e ativamente levar as palavras de Cristo uns aos outros. Não pense nisso apenas em momentos formais, como escola da vida, grupo pequeno. Esse momento que nós temos de culto, encontros de ministérios. Mas pense nisso como uma atividade cotidiana que deve estar presente nas disciplinas espirituais de cada crente, onde devemos nos engajar na edificação mútua. Esse mandamento também nos exorta a não cairmos na tentação de sermos levianos e pragmáticos, falando uns aos outros com palavras inspiradas pelo mundo, com psicologias modernas e afagos sem fundamento. No entanto, no mandamento apostólico, é claro, devemos consolar nossos irmãos com a palavra de Deus, a qual vem da inspiração do Espírito Santo sobre os apóstolos de Cristo e que chegou até nós. Nós devemos, então, ter atenção àquilo que Cristo está usando no meio do seu povo, e não apenas nas mãos de poucos, mas essa sagrada escritura que foi difundida, que foi entregue na mão da igreja, e a qual deve ser usada para o benefício e discipulado e transformação da própria igreja. Diante dessas verdades, eu quero trazer algumas lições, pensar em algumas questões práticas que nós devemos, então, sairmos aqui essa noite para praticar. A primeira coisa é que Cristo, ele prometeu ressurgir os que morreram nele. Preste bem atenção. Cristo prometeu que nenhum dos que o Pai o deu hão de se perder. Por isso, vive em paz. Você que já perdeu entes queridos e sabe que preservaram a fé, não tenha dúvida. Guarde o seu coração em Cristo Jesus. Ele tem poder para ressuscitar o pior dos pecadores. Mas há uma segunda lição aqui que nós podemos tirar para nós. Faça uso da morte, do assunto morte, para pregar a vida em Cristo para os que estão próximos a você. Esse certamente é um tema que em todo e qualquer lugar do mundo, em toda e qualquer religião que as pessoas pratiquem, esse é um assunto difícil de lidar. Talvez você esteja vivendo com esse assunto e ele seja difícil para você. Mas a palavra de Cristo nos mostra que esse assunto, em toda a sensibilidade que ele nos produz, que acomete o nosso coração, é uma oportunidade para que os nossos olhos se voltem para a única esperança. E nisso, todos nós somos iguais.
porque todos nós precisamos da mesma esperança. E talvez você aqui, pela primeira vez, não tenha a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Lembre, o relógio já está contando. O tempo só pertence ao Senhor. Por isso, corra para Cristo. Esteja em paz com Cristo. E você viverá a eternidade com Ele. O que tem ocupado o seu coração? O que tem tomado sua atenção cotidianamente, rotineiramente? Nada mais pode ocupar espaço em seu coração do que o desejo de estar com Cristo para sempre. Isso é algo que você precisa cultivar com amor à palavra de Deus, cultivar em oração, levar a Cristo as suas debilidades de fé. Começar um dia lembrando que você se esquece frequentemente do Senhor, que você se atém às coisas desse mundo, sem perceber o que Deus está fazendo no mundo. Por isso, irmãos, chame o seu coração a sossegar em Cristo Jesus, a olhar para Cristo Jesus. Faça isso desde amanhã e certamente você terá um momento de descanso à noite, confiado no Senhor e sabendo que você tem Cristo e tem se ocupado com Cristo. Mas há uma quarta lição que eu quero trazer aqui ainda. Viva preparado. Não espere a volta de Cristo em ignorância. Você pode ter pego despreparado. Por isso é necessário ouvir essa palavra e, encorajado por ela, se aproximar daquele que prometeu graça a todo arrependido. Prometeu ser pastor para todo aquele que está perdido. Por isso, eu repito, corra para Cristo Jesus. Mas há ainda uma lição para a igreja. Nós devemos falar a palavra de Deus e somente a palavra de Deus em nossas conversas. Preste bem atenção nisso, porque eu não quero propor aqui um moralismo vazio. O que eu quero propor é que o mandamento apostólico de sermos aqueles que ativamente se ocupam com a edificação do outro, de consolarmos uns aos outros com a palavra de Cristo, que aqui, especialmente, foi quanto à ressurreição dos mortos e o dia de Cristo. Mas essa palavra é a palavra que deve reger os nossos pensamentos, aquilo que nós falamos e tratamos uns com os outros. Você não é a medida em que comparará com as pessoas ao seu redor para corrigi-las ou dizer qual o melhor caminho de ser tomado em suas decisões, porque você não é a referência. A referência é Cristo, é a palavra dele. Console, encoraje as pessoas ao seu entorno com a palavra. Faça isso na educação dos seus filhos. Não corrija e não perca a oportunidade de corrigir os seus filhos com a palavra. Ele que tem poder, como já vimos Paulo falar no início da carta, para transformar corações pecadores em adoradores. E muitas vezes nós somos ineficazes na tarefa de edificar o outro, porque nós estamos querendo usar os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias referências, quando nós temos uma palavra e que é nela e para ela que nós devemos correr. Por isso, proponha mais ao seu próprio coração e ao coração daqueles que estão sob a sua liderança, aqueles com quem você está compartilhando o ministério, o seguinte procedimento. Vamos ver o que a Bíblia diz.
E é possível que muitas vezes você vai chegar em determinadas situações, circunstâncias, que você não vai saber onde encontrar o que a Bíblia diz sobre determinado assunto. Você não vai saber encontrar o princípio. E por isso Deus coloca pessoas maduras na nossa jornada, na nossa caminhada. Nisso está também o papel do aconselhamento bíblico. É você procurar moldar a sua vida, a sua mentalidade aos padrões das Sagradas Escrituras. E eu creio piamente, irmãos, que desta forma, nós, encharcados com a Bíblia, com a Palavra de Deus, em nossas conversações, nos nossos procedimentos, tanto vamos proteger a nossa própria boca de pecar contra o nosso irmão, como também nós vamos edificar, construir um ambiente para a igreja que ele é favorável para a edificação, para glorificarmos a Cristo. Por isso, fale a palavra de Deus e somente a palavra em seus relacionamentos. Essa é uma palavra de consolo, é uma palavra de encorajamento. E eu iniciei aqui falando sobre a história de Watson. E eu quero lhe encorajar dizendo que você deve esperar pela pessoa certa, da maneira certa. Watson esperava com certa urgência por Sherlock Holmes. E quando menos esperou, ele foi consolado pela voz do seu mestre. Eu desejo que a Igreja de Cristo espere por sua volta e até lá, eu e você sejamos consolados na palavra que Ele nos entregou. Que esta seja a palavra que encha o seu dia a dia. Essa seja a voz que continuamente console o seu coração até o dia do nosso Senhor. Vamos orar? Vamos nos colocar de pé? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o nome do Senhor em toda a terra, ó Deus. Nós podemos usufruir, Pai, do Teu consolo e do Teu encorajamento. Pedimos, Senhor Deus, a Tua graça, para que o Senhor aplique em nossos corações as verdades que nos são necessárias para a edificação da nossa fé. E rogamos, Senhor Deus, ao Senhor, para que, no meio da Tua igreja, Pai, a Tua palavra reine em nossas conversações, reine, Senhor Deus, nos nossos procedimentos uns com os outros. Que seja, Senhor Deus, a Tua palavra que console o nosso coração e nos encoraje. Por isso, Pai, aviva o ministério de aconselhamento bíblico na nossa igreja. Faz ele frutífero, para que mais irmãos, Senhor Deus, sirvam ao Senhor nesse ministério e mais pessoas, Senhor Deus, possam ser consoladas e encorajadas pela palavra do Senhor. Nos faz também, Senhor Deus, ter um coração desarraigado desse mundo, de modo, Senhor Deus, que a nossa viva esperança não esteja no salário que vamos receber no fim do mês, mas sim, Senhor Deus, a nossa esperança esteja em Cristo Jesus, a única esperança e fé que pode realmente nos fazer viver em amor, que pode nos fazer, Senhor Deus, viver em amor, na expectativa pela Tua volta, esperando, Senhor Deus, o Senhor, cumprindo os Teus mandamentos. Por isso, ó Pai, aviva os nossos corações. Consola-nos, encoraja-nos com essa palavra, para que nós permanecemos firmes e no Senhor nós sejamos bênção em cada lugar que o Senhor tem nos colocado, para servir ao Senhor durante toda a semana. Em nome de Jesus. Amém. Receba agora